Aleluia, glória a Deus, amém? Pode se assentar, ficar à vontade. Queria desejar bem-vinda, Lidiane. Você faz muita falta, queria poder te dar um abraço agora, mas a gente ainda não pode, né? Então, o tema da ministração de hoje, o pastor pediu que eu trouxesse essa ministração. Se Deus que fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E a frase que eu vou te falar agora, eu queria que você anotasse, é a frase-chave dessa ministração até o final. Então, olha só, precisamos entender que a palavra de Deus nos capacita espiritualmente a enfrentar qualquer movimento ativo contra a nossa estabilidade emocional. Amém? Então a palavra de Deus é que vai nos capacitar a enfrentar qualquer movimento que venha tentar nos tirar a estabilidade. Amém? Vejamos lá o que aqui diz em Romanos 8:11. Se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita que em vós habita. Amém? Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, tomamos essa decisão de uma maneira racional, verdadeira, poderosa, nós somos cheios do Espírito Santo. E assim nós somos cheios da presença dEle. E Ele vai nos ensinar todas as coisas. Esse é o propósito estabelecido por Deus. Porque o Espírito Ele veio da parte de Jesus enviado pelo Pai. Para estar conosco, para nos resgatar naquele grande dia. Amém? Então quando você aceita Jesus, o Espírito Santo ele vai habitar em você e vai te ensinar todas as coisas. Então isso nos diz que nenhum movimento, nenhuma circunstância pode abalar a nossa convicção de fé e a nossa segurança. Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém? Esse é o Espírito que vai ensinar todas as coisas que nós precisamos. O que nós precisamos é ter um entendimento para aproveitar a sua presença real. Ele é uma ação, querido, o Espírito Santo é uma ação ativa em qualquer momento do nosso caminhar. Você crê nisso? Então ele está ali ativamente ao seu lado a qualquer momento. Basta você dizer: eis-me aqui, Senhor. Ele vai estar ali. Seja qualquer circunstância, eu não sei o que é que vocês estão passando, qual o deserto que vocês estão passando, qual a dificuldade, mas creia que o Espírito Santo, ele habita em você e ele vai te livrar de qualquer circunstância. Amém? Pastor, e por que ele é essa ação ativa? Porque ele vai te trazer à memória aquilo que você precisa quando você estiver passando pelo seu deserto. Amém? Então, nada vai nos abalar. O que nós temos que fazer é nos apropriar de tudo isso, que isso vai trazer fé e alegria para o nosso coração. E vai nos desafiar no nosso momento que nós estamos passando. Amém? Nós também estamos falando de oração e devocional. A palavra diz que Ele é a água e o pão. E nós precisamos de água e pão todos os dias. Então, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você tem que criar uma cultura de você ir buscar e se relacionar com Ele. Através de quê? Da leitura da palavra e da oração. E isso vai crescendo.
Isso vai crescendo. Você no início, eu estava escutando a Cleide falar, eu acredito que semana passada, ela dizia, eu não consegui orar 10 minutos. Agora eu vou-me embora, nem sinto passar. Então, isso é uma cultura que você vai acontecendo com o passar do tempo. Mas você precisa ter isso como o seu dia a dia. Porque no momento da sua dificuldade, no momento do seu deserto, é a palavra do Senhor que vai te alimentar. Amém? Então nós precisamos nos alimentar. Ontem eu estava vendo um postzinho do pastor Cote e ele dizia assim, sabe, a tempestade vem para ver quão profunda é a raiz. E eu me lembrei na mesma hora de uma ministração que eu dei antes da pandemia, ou foi num Tadel já na pandemia, que falava sobre a oliveira. Aí eu disse, Senhor, eu quero ser uma oliveira, que quando a tempestade vier, a minha raiz vai ter mais de 6 metros. E com a raiz mais de 6 metros, eu vou me alimentar da melhor água e do melhor nutriente que tem na terra. Então, esse é você. Você tem que ser igual a oliveira, com raiz bem profunda, se alimentando da palavra de Deus e crescendo espiritualmente e ficando cada vez mais maduro na fé e sabendo quem você é em Cristo Jesus. Amém? Temos vivido um tempo de muitas dúvidas, incerteza. É um tempo de muita informação, mas pouco discernimento do Espírito. E eu pergunto para você, o que é que Deus tem gerado dentro de você nesse tempo de pandemia? O que é que Deus tem gerado dentro de você? Olha o que diz o Salmo 4, muito, muito bom esse salmo. Responde quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia e ouve a minha oração. Isso é o Espírito Santo falando com você. Sabei, porém, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos, mas não pequei. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei um sacrifício de justiça e confia no Senhor. Essa é uma palavra muito forte que o salmista está dizendo. Ele está dizendo aqui, gente, confiei no Senhor e me dei bem. Aleluia! Glória a Deus! E isso é o que nós temos que fazer, confiar no Senhor. Nós temos que ter a confiança plena e a convicção, meus amados, que a resposta virá. Amém? E isso é para você e para mim. Aí ele continua no verso 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Mas por que eu estou te falando tudo isso? Eu quero dar hoje um testemunho, contar para vocês uma história. No início do mês de maio, nós pegamos a Covid lá em casa. Foi assim algo que a gente não esperava ser naquele momento. Talvez a gente esperava que acontecesse, mas não ser naquele momento. Nós fomos socorrer a minha sogra, que a princípio estava com uma crise de labirintite, uma depressão, com tudo que estava acontecendo. Já fazia muito tempo que ela estava em casa e ela era muito ativa. E nós fomos socorrer, mas na realidade a minha sogra estava com Covid. E logo em seguida, eu comecei a sentir os sintomas e iniciar o protocolo com a medicação. Quero aqui agradecer nesse momento a Romero e a Roberta, que nos ajudaram muito, né? A Roberta sempre estava me passando mensagem, perguntando se não queria que ela fosse do supermercado para mim. E o Romero que não mediu esforços para nos atender em todas as vezes que a gente solicitou. Pastor Luiz e a pastora Débora, meu Deus, incansáveis.
atendendo socorro para tudo que é lado. Eu acho que no mês de maio todos resolveram adoecer, ou quase todos, né? Aqui na igreja. A pastora Lindomar, que entrou em contato comigo justamente no dia certo, na hora certa, e me incentivou a continuar com a medicação, que as medicações são muito chatas. A Ivna, que também nos ajudou muito com relação aos exames, as minhas discípulas, as demais irmãs da igreja que passavam mensagem, dando aquele incentivo, aos meus irmãos em Recife, meus cunhados, meus sobrinhos, e ao meu esposo, né, que teve a doença, mas foi assintomático e que ficou cuidando de mim e da minha sogra, esse tempo que nós passamos. E como eu falei no início dessa ministração, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos capacita espiritualmente a enfrentar qualquer movimento ativo contra a nossa estabilidade emocional. E a minha estabilidade emocional chegou naquele momento, porque os meios de comunicação não ajudam. Muitos profissionais da área também não ajudam no assunto. Então, eu me lembro que quando a minha sogra chegou lá em casa, ela disse assim para mim, são tantas covas que está sendo aberta. E minha mãe tinha dito para mim a mesma coisa no dia anterior. Então, os meios de comunicação nos fazem enxergar o pior lado da pandemia. E nos faz sentir até medo. Mas eu quero te falar que, nesse momento, a palavra de Deus foi ministrada ao meu coração. Por todos os dias que eu passei doente, logo no início, eu ainda conseguia orar. E numa determinada manhã, quando eu me levantei, eu fui na janela assim do corredor, que dá para a rua, e eu comecei a clamar, fazer minha oração diária, né? E eu começava a orar pelo Brasil, pelo presidente, começava a clamar, a interceder, né? Só que os pássaros, nessa manhã, eles estavam cantando muito alto. E o fio assim da rua, e um fio que passa bem próximo à minha casa, estava cheio de pássaros. E quando eu comecei a clamar, aqueles pássaros, eles pararam de cantar, foi algo sobrenatural. E eu percebia, os mais próximos, eles faziam até assim. E o Espírito Santo disse assim para mim, até a natureza se rende ao Senhor. Foi algo sobrenatural, porque o Espírito Santo estava me dizendo assim, filha, eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou no controle de todas as coisas. Amém? Então eu disse para ele, glória a Deus, Senhor. Aleluia. Mas, terminando de tomar a segunda medicação, eu piorei mais um pouco. E aí a febre não parava. A dor lombar também muito grande. Eu fiz exames e ainda mostrou, apresentava a infecção. E eu tive que entrar para a cloroquina. E a cloroquina, ela traz um efeito muito ruim. Eu me alimentava pouco. Eu perdi bastante peso. A urina escura. Eu pedia para o Wilson comprar água de coco para mim. O Wilson trazia assim, uns 10 cocos. Eu acho que eu tomava uns 10 cocos assim no dia, para ver se a urina clareava. Aí eu associei a urina escura com a dor lombar. Aí eu disse, essa doença já está atacando os meus rins. Aí, quando eu comecei a cloroquina, no primeiro comprimido, a minha urina voltou ao normal, mas a febre não baixava.
Eu passei de 4 a 5 dias com febre. Teve um dia que eu tentei verificar se a febre, se a infecção já estava controlada. Eu disse, eu não vou tomar a medicação antitérmico pela manhã, mas a febre insistia. E eu continuava com a medicação. Essa foi a pior fase. Minha rotina mudou totalmente. Era só cama, banheiro e descia para se alimentar, porque o Wilson ele colocava a refeição na mesa para eu e a mãe dele descer, né, que é a casa do primeiro andar, e se alimentar na mesa. Mas eu acabava de me alimentar, eu dizia, vou subir. E eu passava o dia todo na cama. E um dos primeiros versículos que o Senhor me falou, mas foi em Lucas 21, 18. Mas não perecerá um único fio de cabelo, um único cabelo de vossa cabeça. E eu disse, mais uma vez, ele está dizendo que ele está no controle de todas as coisas, que não vai cair um fio de cabelo da minha cabeça sem a permissão dele, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele, que ele está no comando da minha doença, ele está no comando do teu deserto, ele está no comando dos teus negócios, e não vão ser frustrados os planos que o Senhor tem para você, amém? Então eu disse, não, o Senhor realmente está no controle. Porque o que acontecia? Todas as notícias eram desfavoráveis. A gente vem com essa carga no nosso emocional. Ainda diz assim, eu sou paciente, eu fiz bariátrica. Então, para quem fez bariátrica, ainda é pior, porque a imunidade está mais baixa. Eu disse, pronto, né? Então, assim, se o Espírito Santo não tivesse agido na minha vida nesse momento em que eu estava doente, me trazendo a segurança, seria muito difícil. E é o que acontece com você, no seu deserto. O Espírito Santo ele vai ministrar no teu coração. Sabe o que acontecia, queridos? E era algo muito interessante. Os pássaros, eles cantavam muito alto, assim, na janela do quarto. E era algo que eu nunca tinha prestado atenção. E de manhã, logo cedo, às vezes, eles até bicavam a janela. E o Espírito Santo dizia, bom dia, hoje o sol raiou para você. Aleluia, glória a Deus, queridos. Foi algo assim tremendo. Hoje o sol raiou para você. Era algo sobrenatural. Os pássaros, eles pareciam uma pessoa assim, batendo na janela. Era algo muito interessante. E essa doença é muito chata, é difícil. Ela rouba todas as nossas energias. O meio de comunicação não ajuda. Você vê notícia naquela época o tempo todo, no Facebook, na TV, aonde você abria. E se você não der um basta naquele momento e se conectar com Deus, você se desestabiliza emocionalmente. Amém? Sabe, queridos, eu quero dizer para você que você está conectado com Deus, você vai passar pelo seu deserto com muita sobriedade e moderação. Eu tinha uma grande preocupação com a minha família que estava distante. Porque eles estavam em Recife e eu aqui. Lá em casa nós somos muito grudados. Eu com minhas irmãs, com minha mãe, todo dia eu falo com minha mãe. E eu tinha muita preocupação delas estarem me vendo daquele jeito. E o que é que eu fazia? Eu com toda essa dificuldade, porque parece que a doença ela rouba a tua energia, que você não tem disposição para nada. Mas para nada mesmo. Eu me levantava cedo, descia, tomava o café, penteava o cabelo, porque eu sabia que logo em seguida minhas irmãs iam me ligar e eu não queria estar com uma aparência tão ruim, porque eu perdi muito peso e rápido. E eu fazia isso, elas ficavam olhando, mas não falavam nada, não percebiam. A gente como líder, como pastor, como líder, a gente tem que ter essa sensibilidade com o próximo. Sabe, não era que eu estava escondendo, eu estava sendo sensível ao sentimento delas.
Imagine elas a quilômetro de distância, né? Pelo que se falava, se acontecesse alguma coisa, não dava tempo nem de alguém chegar aqui, vice-versa, né? Então, eu tinha que mostrar. Só teve uma única vez que a minha irmã me ligou e não deu tempo de eu me arrumar. E ela olhou para mim assim, a minha irmã Kátia, mais preocupada. Ela disse assim: você está com olheiras? Você está mais magra? Eu disse: não, só está tudo bem, está tudo direitinho, está tudo bem. Foi uma única vez. Então, nós cristãos maduros na fé, com as nossas emoções tratadas, nós vamos passar pelo deserto com sobriedade e moderação, confiando na palavra de Deus, confiando nas promessas do Senhor. Aleluia. Olha o que é que diz lá em 2 Timóteo 1. Isso o pastor Luiz já falou muito aqui. Porque Deus não nos deu um espírito de medo. Ele não deu nem para mim, nem para você um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação, igreja. Aleluia. Ao invés de você espalhar pânico, você tem que espalhar amor, fé e esperança. Você não pode espalhar medo nem pânico. Quero te dizer mais uma coisa. O medo é o inimigo da tua fé. Ele rouba totalmente. Quando a fé entra, o medo ele bate em retirada. Creia nisso. Quando a fé entra em ação, o medo ele sai. Aleluia. Outra coisa que o Espírito Santo me falou, que isso era o que me alimentava. Eu estava lembrando desse salmo. Elevo os meus olhos, Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. Eu não podia deixar de acreditar nisso? Claro que sim, meu irmão. Ele estava cuidando de mim o tempo todo. Ele está cuidando de mim, está cuidando de você. E esse foi o salmo que eu passei a cuidar de todas as pessoas que me procuravam depois da Covid, depois que eu fiquei estabelecida, amém? Então eu incentivava as pessoas e mostrava para elas o que a palavra de Deus dizia: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida. E assim foram passando os dias mais difíceis. E para mim, durou 30 dias. 30 dias eu ainda não sentia vontade para nada. Eu já estava de pé, mas sem vontade para nada. 40 dias também eu estava sem vontade, sem ânimo. Eu não tinha vontade de nada. E eu me lembro que quando chegou 40 dias, eu pensei assim: será que eu já passei da pior fase? Será que essa doença ela pode reincidir? E o Senhor, mais uma vez, Ele me deu um salmo. A presença do Senhor nos protege. O Salmo 91, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. A presença do Senhor nos protege. Aleluia. Então isso é em qualquer situação. Queridos, quando eu falei para você que não ia cair um fio de cabelo sem a permissão de Deus, eu estava falando, e quando Ele ministrou isso ao meu coração, eu me lembrei das mortes que estavam acontecendo. E eu sabia que Ele estava ministrando ao meu coração em relação às mortes. E estou falando assim dos cristãos que se foram, né? O Senhor me falava que para esse momento, para essa estação, para essa pandemia, esses cristãos iriam voltar para a glória. Eu sabia que o Senhor estava falando isso para mim. Amém? Então, assim, eu descansei quando o Senhor ministrou isso no meu coração. Eu descansei totalmente. Eu pensei comigo: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer,
Ele continua sendo Deus. Sabe, tem um amigo nosso que ele passou 70 dias no hospital, lá em Recife. Ele é um médico, com 67 anos. E ele já estava 30 dias no hospital quando o estado dele se agravou. E quando os médicos forem dizer para ele, olha, nós vamos precisar te entubar, ele virou para o médico e disse, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Gente, cada boletim que a gente recebia desse Senhor, a gente não sabia como Ele iria chegar no outro dia. E Deus fez. Aleluia. Então aqui, gente, eu não estou falando que a gente não tem compaixão no luto das pessoas, né, dos seus familiares, das pessoas do que teve um parente que se foi. Não, a questão não é essa. Porque até como pastores, nós levamos uma palavra de sentimentos, mas nós levamos uma palavra para que a pessoa reaja, né, nesse momento, para os familiares. Quantos confortos nós levamos, eu, pastor Luiz, a pastora Débora, a pessoas que perderam seus entes queridos. Mas eu estou falando aqui, que vai chegar um momento, que eu quero te dizer, que a gente vai ter que retornar para a casa do papai. E se for nesse momento, nós temos que ter sobriedade e moderação. Mas que nós iremos voltar para a casa do papai é certo. É confiar e acreditar em todos os ensinamentos que são dados a vocês. Quando uma pessoa não tem certeza do que está escrito na palavra de Deus, não tem uma vida de oração e comunhão, o medo toma conta da sua mente. Dá medo de morrer, dá medo da Covid, e isso vai te paralisar. Dá medo de você enfrentar uma situação que você está vivendo no seu trabalho, na sua família, e isso vai te paralisar. A tua mente, o teu psique, vai fazer você sentir reações de como você está com a Covid. Então, são pessoas que precisam se agarrar à palavra de Deus e tomar posse da palavra de Deus, do que o seu discipulador está te ensinando. Toma posse, querido. E todo medo vai bater em retirada. Amém? E você vai ficando cada vez mais fortalecido espiritualmente. Olha lá o que diz João 8,51. Tremendo esse versículo. Em verdade vos digo, que se alguém guarda as minhas palavras, nunca verá a morte eterna. Aleluia! Isso é para mim e para você. Se a gente guarda a palavra de Deus, nós nunca veremos a morte eterna. Aleluia! Então lá em Paulo, em Filipenses diz, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia! Então o espírito de medo, ele bate em retirada da nossa mente. Porque nós temos promessa de voltar à casa do Pai, que é a nossa morada eterna. Aleluia! Então o que é que nós podemos refletir sobre essa pandemia? Sobre tudo isso que aconteceu. Estamos preparados? Responda aí no seu íntimo. Para enfrentar os dias difíceis, cheios da palavra de Deus, levando fé e esperança? O que é que você me diz? Quando você estiver no vale, seja ele qual for, um vale da doença, de uma dificuldade no casamento, com filho, problemas financeiros, quando você estiver no seu vale, qual será a sua atitude? Será uma atitude sóbria ou desesperada? Qual será a tua atitude?
no deserto, num momento de pandemia, você há 3 meses em casa, quem é que vai ministrar ao seu coração? O Espírito Santo? As notícias sensacionalistas? Pessoas cheias de palavras negativas e totalmente contrárias à palavra de Deus? Quem é que vai ministrar o seu coração? O mais importante de tudo, depois de tudo isso que eu passei, de ver o dia amanhecendo e o Espírito Santo dizer, o dia amanheceu hoje, o sol raiou para você. Eu não deixo de agradecer mais nem um dia, nem ao amanhecer, nem ao pôr do sol. Eu quero dizer que nenhuma circunstância ela pode abalar a nossa convicção de fé e de segurança. Nenhuma circunstância. Está passando pelo deserto, respira fundo, coloca os pés no chão e diz, nenhum movimento ativo pode abalar o que a palavra de Deus me ensina. É assim que nós passamos pelo deserto. E foi assim que eu aprendi mais uma vez. Sabe, queridos, quando tudo isso passar, nós não podemos baixar a guarda. Esse é o título da minha próxima ministração, se Deus permitir. Nós não podemos baixar a guarda. Josué, lá no capítulo 7, mostra que depois que eles destruíram as muralhas de Jericó, que elas caíram, começaram a receber, as promessas começaram a se cumprir. E é em cima disso a minha próxima ministração. E ele baixou a guarda. Ele falou assim, nem precisa mandar muita gente para destruir lá a cidade de Ai. Porque nós estamos com a bola toda. Então, vocês já pensaram que quando tudo isso passar, o que é que você vai fazer? O que é que você tirou de proveito nesses dias? Eu quero te dizer muito mais, que esse ano não está perdido. Esse ano, não acredite nessa palavra, esse ano foi um ano perdido. Não baixe a guarda. Porque a promessa que tem para esse povo aqui da SEC Vila da Penha de Macapá é o ano da conquista. E isso é para mim e é para você. Deus ainda vai nos surpreender, ainda não acabou. Para mim o ano não foi perdido. Sabe por que o ano não foi perdido? Eu renovei a minha mente. Muitas convicções foram mudadas. Estudei bastante. Fiz diversos cursos e ainda vou fazer outros. Aprendi a usar outras plataformas para me comunicar. Amém? Então, 2020 ainda não acabou. Eu quero te dizer que depois dos 40 dias, 43 dias, foi quando eu comecei a melhorar. Porque essa doença não é fácil. E nós temos que seguir os protocolos, está usando a máscara, usando o gel, o que as autoridades nos ensinam. Mas o espírito de medo, para a gente estar dentro de casa, agora, nesse momento que já foi permitido, não é mais para a gente. Nós precisamos começar a reagir, meu amado. A reagir. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé.